Bem-vindos a este canal de amor voltado para termos uma percepção nítida sobre nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas sensações e emoções, sobre a experiência única de estarmos vivos e nos descobrirmos como eu sou, eu existo. Você já se consegue perceber como eu sou, eu existo? Meus queridos. Olá, eu sou a Fabrícia Leodina e vocês, quem são? Coloca aí nos comentários pra gente estarmos interagindo, tá bom? Bom, aqui é um espaço onde falamos um pouquinho sobre tudo, uns assuntos tranquilos e outros nem tão tranquilos assim, mas também necessários para o nosso crescimento como pessoa, como eu sou, como eu existo. Por isso que a gente traz vários tópicos, vários assuntos, uns assuntos assim que a gente não se aprofunda muito, mas que vocês também podem estar buscando por vocês mesmos. É só uma abertura, tá bom? Aí vocês podem se aprofundar um pouquinho mais. Então, assim, o objetivo maior desse canal é cuidarmos de nós mesmos. E eu vou pedir para vocês que possam nos desculpar se houver algum barulho aleatório. Nós estamos aqui na nossa na nossa cozinha. Eu gosto de gravar lá em cima, mas lá é muito barulho da estrada. Então viemos para cá, mas pode ser que haja algum barulho dos vizinhos. Então, ou das gatinhas que já acabaram de comer aqui, ou da Pérola, nossa cachorrinha. Então, vocês tentem nos compreender. E para aqueles que já nos conhecem, sabe, né, que a gente também trabalha com esse líquido precioso. Olha o barulhinho. Esse líquido que Deus criou para nós, a água. E vamos pedir cada um de vocês para estar junto conosco, emanando mais amor para esta água, mais do que todas as propriedades que ela já tem, para que ela possa estar nos ajudando e ao tomarmos ela, possamos nos sentir melhores. E hoje, meus queridos, eu não vou enganar vocês não. Hoje o trabalho vai ser um pouquinho mais extenso, mas é um assunto necessário que eu fiquei meio aqui protelando se traria ou não, mas eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho meu anjo guardião que me ajuda. Então, assim, se o assunto veio é porque precisamos estar falando um pouquinho sobre ele. E é aquilo que eu falei. Todo o assunto aqui é com o intuito de nos ajudar, tá bom? Nada do que é feito aqui é para nos atrapalhar, tá bom? Sejam muito bem-vindos a este canal de amor, a este canal de luz, a este canal que só quer o seu melhor, só quer o seu bem. Não recebo nada para estar trabalhando, para estar fazendo isso. É um chamado do meu coração, da minha alma. E eu me propus, abaixo de Deus, estar fazendo esse trabalho, para estar um pouquinho aí com você. E eu te peço licença para poder estar adentrando na tua casa, para ter um pouquinho da tua atenção. Eu te peço, te agradeço. E vamos que a caminhada é longa. E nós precisamos chegar, né? Há muito tempo que já éramos para ter chegado, mas ainda estamos caminhando. Para quem entende aí sabe do que eu estou falando, da nossa evolução, da nossa consciência, da onde já éramos para estarmos, mas a gente ainda estamos protelando. Mas, né,
Tudo tem seu tempo. E na hora certa a gente chega lá, não é mesmo? Então aqui, vamos tomar um pouco, aí vocês peguem lá a água de vocês, o copo, vibre amor. Não vamos ficar nesse vídeo aqui, vamos ter pensamentos de amor. Não vamos apontarmos dedo para nada. Vamos estar imbuídos de amor, para que o amor possa chegar até os nossos corações. Ah lá, gatinha, deixa eu ver se... Deixa eu virar lá um pouquinho para vocês verem. Cadê? Ah, tá lá cheirando a florzinha. Aquela lá é a Mia, tá bom? São os amores do nosso coração. São as minhas companhias diárias. As 3 peludinhas que eu amo tanto. Então, meus queridos, vamos tomar um pouco da nossa água. Pegue lá de vocês, porque o assunto vai ser um pouquinho longo. Dá licença, tá bom? E hoje não vamos beber tanto, não, para ela dar, porque, né, o assunto vai ser um pouco estendido. E para aqueles que ainda não nos conhecem, aqui é a nossa cozinha. Nós pegamos essa obra, eu, esposo e os filhos, no alicerce. Então ainda não teve a primeira pintura, mas uma hora vai chegar a pintura, não é mesmo? Não vamos nos ater a isso não. Vamos trabalhar. Então eu quero contar para vocês um pouquinho. Teve um tempo atrás, não há muitos anos atrás, quando a gente começou essa obra aqui, aí nós começamos, o esposo fazendo pão, eu fazendo cuca, né, o bolo de banana, pé de moleque e cocada. Tudo feito no tacho, com muito carinho, com muito amor, para estarmos eu ia de casa em casa, ia na cidade oferecendo. E aqueles que já venderam alguma coisa, aqueles que são vendedores, não digo aqueles vendedores que estão lá em suas lojas, ou que não sejam suas lojas, sejam empregados, ali você está ali. Se alguém quer o seu produto, ele vai ali te procurar. Eu estou falando aquele vendedor raiz mesmo, que está na rua, que ninguém te procura, que você é que tem que procurar o cliente. E a gente nem sempre é bem recebido, né? E a gente fica assim, a gente faz as coisas quando se propõe a fazer com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. A gente está ali vendendo, não é apenas por vender. Ali foi todo impregnado a nossa energia de que a gente quer que aquele produto chegue até o outro, mas não é só para ter o prazer de ter o dinheiro que ele vai nos dar, não. É para que aquele produto impregne com aquele amor que a gente fez nele. Então, nesse dia eu estava na rua, já tinha vendido, um sol bem quente, e assim, esses produtos a gente tem que correr para vender, porque ele tem validade. Então, eu já tinha oferecido bastante pessoas, nesse dia as vendas estavam bem fracas. E eu avistei, assim, um homem, fala rapaz não, já um homem. Ele estava, assim, todo bem vestido. Eu falei assim, eu vou lá nele. Eu nem ligo se a pessoa vai falar sim, vai falar não. Eu me apresento, tanto o mais humilde quanto o não humilde, o bem vestido quanto o não vestido. Como eu já tinha recorrido a várias pessoas e vi ele lá, ele estava no telefone, aguardei, me apresentei e falei com ele, estou vendendo, não sei o quê. Aí ele me recebeu assim, na primeira olhada, e você vê que não é olhada nenhuma de cobiça, de que tá paquerando. Eu não estou falando dessa olhada não. Uma olhada de amor. Olhou para os produtos, né? Tudo nas caixas,
e ele pediu que eu abrisse, que ele queria ver. Aí quando ele logo assim olhou o bolo de banana, ele quis o bolo de banana. Ah, me dá esse aqui. Ah, me dá um maior. Falei, não, são tudo cortado do mesmo tamanho. Ah, ó, eu quero um maior. Aí pegou o bolo, aí foi conversando comigo, foi comendo o bolo assim que estava, né, junto. E aí me perguntando as coisas, aí falou, mas esse bolo é gostoso, hein? Quem é que fez esse bolo? Seu esposo? Eu falei, não, o bolo foi eu, o esposo faz esses aqui, os pães. Eram pães integrais e tinha não integral. Então, assim, ele pediu um pouquinho de cada um e levou, né? Coloquei dentro da bolsa, eu fiquei feliz da vida, porque valeu o dia, porque tinha vendido pouca coisa e ele ficou com bastante coisa. E ele, assim, é muito simpático, além de bonito, muito bonito. Alto, bonito. Porque, assim, eu gosto muito das pessoas bonitas, mas eu também gosto das pessoas feias. E quando eu vejo alguém muito feio, eu dou muita atenção. Porque o que é o feio e o que é o bonito? Às vezes o que a gente está vendo de belo é só uma capa e o que a gente está vendo de feio tem uma essência. Então, todos nós somos bonitos aos olhos de Deus. E ele pegou e me deu umas dicas. Por que você não vende lá no quilômetro tal? Eu tenho um conhecido lá. Aí me deu todas as dicas, leva lá é parada de ônibus, descem várias pessoas, seu produto é bom, que eu estou vendo que é bom, leva lá. Então, assim, eu estou contando esse caso para vocês porque foi uma pessoa assim que me marcou, me deu muita atenção, porque às vezes a gente vê assim alguém bem vestido, alguém bonito, alguém aparentando assim ter cultura, ter alguma coisa, e a gente acha assim, fica meio receosa, será como que essa pessoa vai me tratar? Comigo não tem isso. Eu abordo tanto um quanto o outro. E ele me tratou assim muito bem. E ele me marcou muito por isso, por esse dia eu vendedora, cansada, já tinha recebido um monte de não, as pessoas viram na cara, nem querendo parar para poder ver o produto. Porque eu sei que é chato, né, gente? A gente está na rua, todo mundo, toda hora tá alguém querendo vender alguma coisa. Então, assim, eu sempre tentei chegar com muito cuidado e respeitar também a pessoa. Se a pessoa não quer nem ouvir o que eu tenho para dizer, eu agradeço e me retiro. Que a gente tem que ter todo um cuidado, né, o vendedor, para estar ali, não só o vendedor, o cuidado no dia a dia. Então, assim, essa pessoa, ele me marcou por demais, por isso, porque comprou muitos produtos, soube me escutar, avaliar, viu que eram bem feitos e me deu também dicas. E assim, toda vez que eu ia na cidade, depois passado até muito tempo, já nem estávamos mais fazendo, produzindo esses produtos, todas as vezes que eu via ele, me vinha essa sensação boa, ele me fazia ter essa lembrança. Então assim, eu tinha tenho muito carinho por ele. Todas as vezes que eu via, eu me sentia bem, mas também não tivemos contato nenhum de amizade, nem nada, cada um para o teu lado. E passado um tempo, uma pessoa conhecida falou assim, nossa, olha o que aconteceu. Aí pegou, me mostrou a foto assim no celular. Aí quando eu vi a foto, eu pensei ser ele. Aí assim, fiquei triste, mas ao mesmo tempo fiquei alegre assim, pensei assim, não é o fulano de tal não. Aí passado um tempo, eu vim a saber que infelizmente era a pessoa assim, era aquela pessoa que me tratou super bem e eu fiquei assim muito triste, fiquei muito triste mesmo, aquilo me abalou muito. Eu vinha saber que ele se suicidou. Então, meus queridos, hoje o assunto aqui é sobre isso. Quem não quiser saber, quem não puder ficar, eu vou entender, podem se retirar, não precisa estar aqui conosco,
mas é um assunto que a gente precisa falar, porque quem aí não conhece alguém, ou até mesmo da família, que tenha tirado sua própria vida? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E esse assunto também, por que de eu falar desse assunto aqui? Porque esse assunto também é para cuidar das nossas almas. Se a gente quer ter plena saúde, saúde mental, saúde física, a gente precisa falar de todos os assuntos. Nós falamos na semana passada sobre um assunto grave que é a leitura, né? Que muitos não estão lendo. Mas esse assunto hoje também é muito mais grave, até mais do que a leitura, né? Porque estamos aí vivos, estamos optando por não lermos. Mas assim, muitos estão optando por tirar suas vidas. Então é gravíssimo. A gente não tem que esperar pelo Setembro Amarelo para podermos estar falando desse assunto, tá bom? Então é desse assunto que a gente vai tratar aqui. E como eu fui lá fazer a pesquisa, muita coisa eu vou estar lendo. Então vocês me desculpem, eu sei que o vídeo fica melhor quando a gente fala espontaneamente, mas tem coisas que a gente precisa ler, porque não dá para eu guardar na cabeça. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Sobre o suicídio. Aí eu fui lá e perguntei assim: segundo a Organização Mundial da Saúde, quais são os dados atuais sobre suicídio no Brasil? Aí a resposta: o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou ao longo de 2023 11.502 internações relacionadas a lesões em que houve intenção deliberada de infligir dano a si mesmo, o que dá uma média diária de 31 casos. Esses dados são do dia 11 de setembro de 2024. Então, mais uma pergunta. Quais são os dados atualizados sobre suicídio no Brasil? A resposta, que está parecendo igual quando a gente estudava no colégio, né, na geografia, mas é preciso que seja assim. Os casos de suicídio aumentaram 43% no Brasil, em uma década, passando de 9.454 em 2010 para, olha, pasme, 13.523 em 2019. Entre os adolescentes, o aumento foi de 81%, indo de 3,5 suicídios por 100 mil adolescentes para 6,4. Olha, isso é um dado alarmante, preocupante mesmo, que precisamos falar, precisamos estar atentos, olharmos na nossa família, fora da nossa família, porque já sabemos que a nossa família é o coletivo, é o todo. Então, como a gente tem que ficar alerta? Continuando, o que explica o suicídio? O que leva as pessoas a se suicidarem? A resposta: suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Os fatores de risco incluem perturbações mentais e ou psicológicas como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia e toxicodependência, incluindo alcoolismo e abuso de benzodiazepinas, que são os medicamentos que tratam ansiedade, insônia e convulsões. Os motivos fornecidos, além dos dados acima, incluem sentimento de desesperança, a sensação de ser um fardo para os outros,
e a incapacidade de lidar com os vários estresses da vida. Qual de nós não estamos, né, meus queridos, estressados? E esse canal vem para nos ajudar também, para ver se a gente consegue, através das ferramentas que a gente fala aqui um pouco, nos retirar dessa vida estressada. Então, continuando a pesquisa. O Brasil é o 8º em número de suicídios no mundo, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A cada dia, em média, 38 pessoas tiram a própria vida. Gente, a cada dia. Essa é uma leve pincelada sobre esse grave assunto que a gente trouxe aqui. Então, vocês imaginam o tempo que a gente está aqui conversando, que eu estou conversando com vocês, várias pessoas estão cometendo esse ato deslocado, esse ato impensado, que a gente aqui, para não falar que não falamos A, nem B, nem C, escrevemos aqui mais um pouco sobre, né? Agora não é sobre a pesquisa não, agora é sobre o que a gente foi pensando e fomos colocando no papel. Não vamos esperar pelo Setembro Amarelo para falarmos sobre esse grave e preocupante assunto. Enquanto estamos aqui falando em vários lugares do mundo, não apenas aqui no Brasil, alguém está tirando a sua própria vida. Não estamos aqui a falar que nós somos responsáveis diretos por este ato enlouquecido, impensado dos que praticam. E novamente, aqui não estamos para apontar dedos. Toda vez que formos falar alguma coisa aqui no canal, é culpa do governo, é culpa da família, é culpa da sociedade. Não estamos aqui para apontarmos dedos. Estamos aqui para nos conscientizarmos que somos uma coletividade, que nós precisamos, todos nós, sociedade, governo, família, todos precisamos nos juntar em um só objetivo para podermos trabalharmos essas questões, para vermos o que nós podemos, o que cada um pode fazer de si para que o mundo possa ficar melhor, para que possamos ler, para que possamos não tirarmos nossas vidas, não é mesmo? Então, não estamos aqui para apontarmos dedos, até mesmo porque qualquer um de nós não estamos livres de cometer algo assim. Porque, gente, o mental, ele é algo assim muito frágil, né? Você falar do mental das pessoas, do nosso mental, é muito difícil, porque uma hora a gente pode estar em equilíbrio, como a qualquer momento podemos não estar. Então, assim, a gente tem que se trabalhar muito, trabalharmos o nosso eu sou, eu existo, para que a gente possa se ver como pessoa, como pessoas humanas que estamos aqui com direito a errar, a acertar, mas que se errarmos, não precisamos ter essa atitude drástica, né, de tirarmos a nossa vida, porque aquele que não tiver nenhuma algo para ser consertado, que atire a primeira pedra, porque quem de nós já não passamos por problemas, ainda estamos sujeitos a passar e não estamos garantidos se estaremos em equilíbrio para passarmos pelo problema sem que o problema nos afete, não é mesmo? Então aqui não estamos a julgar quem fez esse ato, não, tá bom? Isso, também não estamos aqui para analisar, julgar quem fez, quem faz ou quem irá fazer. Que tomara Deus, que Deus toque no coração daqueles que estão se sentindo desamparados, sozinhos, que não estão aguentando carregar suas cruzes,
a sua cruz no ombro, que possa recorrer a Jesus, que possa recorrer a Deus, que possa recorrer a um familiar, amigo, a uma instituição, que possa pedir socorro, grita, isso, grita, vai atrás de se cuidar. O nosso intuito aqui, como o nosso canal é para despertar os autocuidados que precisamos ter com a nossa pessoa, com o zelo, o amor, buscarmos de todas as formas e da melhor forma cuidarmos de nós, então é preciso também falarmos sobre esse assunto. Ah, em pleno domingo, falar sobre suicídio, ah, ninguém merece. Não, gente, precisamos falar sim. Precisamos falar e não só falarmos, como ficarmos atentos para que possamos ajudar. Não digo como sempre, né? Só dinheiro, não. Muita coisa que a gente pode fazer pelo outro, que o outro está amigo, às vezes, de um afeto, de uma palavra. Não, fulano, isso vai passar. Não, fulano, você vai conseguir. Não, fulano, é assim mesmo, eu também. Já aconteceu isso comigo, mas graças a Deus alguém me ajudou, alguém fez isso, fez aquilo. Então, assim, vamos usar a nossa palavra, a nossa presença, a nossa amorosidade para elevarmos aquele que se sente caído e que pensa em fazer um ato dessa natureza. Então, um dos principais motivos do suicídio, qual é o principal motivo do suicídio? A depressão, né? Quem aí nunca se sentiu deprimido, eu espero que não tenha sentido, porque a depressão é algo muito preocupante, que a gente tem que buscar ajuda, porque senão nos leva a cometer um ato desse. Quando não é um ato desse, a gente também vai fazendo aqueles suicídios lentamente. Quando estamos por problemas, quando não sabemos encontrarmos uma solução, a gente outra hora se droga, outra hora se alcooliza, outra hora a gente abusa no cigarro, abusa na fofoca, abusa no julgamento. Então, tudo isso também é uma forma de se suicidar, é um suicídio lento também que a gente faz. Né? Então, a gente não está livre de jeito nenhum dessa questão. Vamos tomar mais uma aguinha, que Deus possa abençoar a nossa água. A de vocês aí também, meus queridos. Tome aí um golinho da água de vocês. Então, vamos com cuidado e recursos que nos são oferecidos. Se está ou algum dia estiver difícil, que eu não gosto dessa palavrinha difícil, mas é o que mais a gente encontra pelo caminho, é essa palavra, não é mesmo? Vamos pedir ajuda e vamos também nos olharmos com mais amorosidade. O que acontece com o outro, querendo ou não, pode acontecer conosco e nos atinge, pois que somos todos ligados por fios tenuíssimos. O que acontece lá longe afeta também o nosso viver. Então, nós não estamos desconectados uns dos outros. O que acontece aí com você, se você verte as suas lágrimas, se você fica triste, isso aí é como se jogássemos uma pedra no rio e aquelas ondas fossem se dissipando. Essa energia também nossa, ela vai pelo mundo afora e vai atingindo também as pessoas. Então, por isso que temos que pedir a Deus que estejamos em equilíbrio. É fácil estarmos em equilíbrio? Claro que não, meus queridos. A todo momento nos acontecem coisas para nos tirar do equilíbrio. Mas por isso que a gente traz esse canal aqui, para a gente aprendermos uns com os outros, né? Um dia eu tenho certeza
que vai haver comentários, que vai haver testemunhos das pessoas nos contando também a sua trajetória, como que faz para poder se desvencilhar dos momentos difíceis na vida. Nós ainda vamos chegar lá, eu tenho essa convicção dentro do meu coração. Tá bom? Então, para a gente quase finalizarmos, que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça, amor, bondade, compreensão, que cuide daqueles que tiraram suas vidas, pois que a vida não acaba no túmulo. Tá, meus queridos? A gente aqui não está falando de religião, mas o que eu estudo, o que a minha percepção de vida é que a vida não acaba no túmulo. E se estava difícil aqui na Terra, se a gente não estávamos conseguindo saber como iríamos sair daquele problema, se estava difícil, ao tirarmos a nossa vida, vai ficar muito mais difícil. Então a gente tem que orar muito, orar por esse, que eu não posso falar o nome, mas que Deus o ampare aonde ele estiver, porque o desencarne dele, a retirada dele daqui da Terra mexeu muito comigo, porque é uma pessoa que poderia estar aí com a sua amorosidade, continuando a emprestar o seu brilho para o mundo, a sua voz, a sua doçura, a sua percepção de mundo, porque eu via que ele tinha essa noção do, não é só do eu não, do eu sou não, é do nós somos, mas só Deus sabe o que passou na cabeça desse nosso irmão, quais eram as feridas, quais eram as doenças, doenças mentais, quais são as doenças mentais que carregamos em nossas mentes, que ainda não conseguimos nos curar, que nos leva a fazer um ato desse. Então, que Deus o tenha. Onde você estiver, meu querido colega, meu querido irmão, e tantos outros também que já fizeram isso, que Deus os tenha. E que Deus continue a cuidar de nós, que não sejamos insensíveis à dor dos outros, porque não existe a dor dos outros, existe a nossa dor. Vamos pedir coragem, forças, equilíbrio a Deus para conseguirmos cumprir com a nossa missão aqui na Terra. Lembre-se, você é muito importante. Haja visto que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, porque Deus criou você, porque Deus nos criou. Esteja viva, esteja vivo para concluir o seu propósito, a sua missão de vida. Tá bom, meus queridos? Estejam firmes, estejam fortes. E se os joelhos tremerem, se os joelhos ficarem desconjuntados e vocês se sentirem um nada estirado no chão, ali mesmo no chão, ponha suas mãos postas e pede a Jesus. Pede lá no chão, caidinho no chão. Se não conseguir colocar o joelho no chão para entregar um pedido de socorro para ele, faça ali mesmo. Levante suas mãos, põe as mãos impostas. Deus, me ajuda, me socorre. E Deus, como é um Pai amoroso, como é um Pai que nos ama muito, Ele envia os seus anjos, os anjos encarnados que estão vivos aqui na Terra, ou aqueles que não estão, Ele envia. Mesmo quando a gente não pede, Ele nos envia
Como que a gente sabe que Deus nos envia? Através da nossa intuição, através da nossa consciência, porque tudo que precisamos saber já está lá na nossa consciência, porque se todas as vezes que formos fazer alguma coisa, a gente parar, respirar, perguntar à nossa consciência, isso que eu vou fazer está certo? Ali ela sinaliza, porque a nossa consciência é Deus dentro de nós, nos direcionando. Mas às vezes a dor é tanta, é uma obsessão, né? Porque a gente sofre muitas obsessões também de pessoas vivas que não nos querem muito bem, daqueles que já foram que também não nos querem, porque continua a falar que nós não somos nenhum santinhos, nós já aprontamos muito, né? Então, assim, tem muitas pessoas que não nos querem bem, tem muitas pessoas que não nos amam, mas como que a gente pode fazer para neutralizar esses sentimentos, às vezes, de ódio que as pessoas têm contra nós? Nos modificando, até mesmo pedindo perdão para essas pessoas, pedindo perdão, às vezes, até mesmo para nós mesmos, porque quantas vezes também nos mutilamos, quantas vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer para nós mesmos. Então, nós precisamos orarmos, né? Orar só, eu vou orar por mim, pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu esposo. Não, não tem nada de meu, nosso, nós somos o mundo, nós estamos interconectados, vamos orar em geral. Tudo bem, nossa família está passando, a família que a gente, o nosso núcleo ali está passando algum problema difícil, tudo bem, igual a gente faz o culto todo domingo para a família, que isso também é importante, nós trazermos Jesus para dentro do nosso lar. Você é católico? Seja a religião que for, traz a Bíblia, lê um pouquinho, traga Jesus para dentro do lar, porque estamos precisando disso também, para nos fortalecer, para que quando a cruz estiver muito pesada, a gente sinta que Jesus está ali levantando ela um pouquinho, afrouxando um pouco o peso. Vamos, meus queridos, temos muita coisa ao nosso favor que a gente pode estar fazendo para nos ajudarmos, me ajudar como eu sou, eu existo, e ajudar como nós somos, nós existimos. Tá bom, meus amados? Vamos nos querer bem, vamos nos amar. Tudo bem que a gente está aí com a tecnologia, nos divertindo, contando às vezes anedotas, piadas, mas muitas coisas nos afligem e a gente não quer falar sobre elas. A gente finge, a gente prefere se anestesiar para não ver. Aí quando acaba aquele efeito daquelas anestesias que a gente, né, daqueles tóxicos que a gente usa, aí quando a gente dá de cara com a realidade, a gente não aguenta. Vamos pedir a Jesus para nos proteger, para nos acolher, para que a gente para que consigamos cumprir com o nosso propósito aqui na vida. E para finalizarmos apenas o vídeo, pois que esse assunto precisa ser urgentemente ainda analisado, tratado, cuidado, curado. Sabemos que não vai ser ainda nessa reencarnação que estaremos livre desse caso aí, dessa ação de suicídio. Ainda precisamos caminhar muito para reencarnarmos num planeta melhor, para que a gente não dê cabo da nossa própria vida. E para nós finalizarmos o vídeo que se estendeu, obrigada por você que conseguiu ficar até agora conosco. Vamos finalizar com Sêneca. Vamos ver o que ele nos diz. Ocupa-te contigo mesmo.
Quem está em paz consigo não se abala com o mundo. O tempo que te pertence é o agora, e ele está em tuas mãos. Viver bem é saber parar, respirar, refletir e dizer: hoje eu cuido de mim. Então, meus queridos, vamos cada um cuidar de si para ficarmos fortes, para nos unirmos e cuidarmos de nós. Muita paz, muita luz. Que o seu domingo você possa ter um descanso que amanhã você possa acordar com toda a fibra, com toda a energia, com toda a coragem para passar por mais uma semana. Muita paz. Gratidão.